Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura mental, uma ideia bem poderosa. É basicamente um sistema para transformar aquilo que a gente quer fazer em algo real. Sabe? Vamos entender juntos como sair do plano das intenções e finalmente chegar no impacto de verdade. Para começar, a gente pode pensar que existem basicamente duas maneiras de operar no mundo. De um lado, tem o que a gente pode chamar de campo das possibilidades. É ali que se vive de intenção, sempre esperando o dia perfeito, as condições ideais, sabe como é. Do outro lado, tem o campo das consequências. Aqui a coisa muda. A vida é movida por compromisso, por criar as condições, e é nesse segundo campo que a nossa análise vai focar. E o que faz a ponte entre esses dois jeitos de viver? É um conceito que a nossa fonte chama de ateia. Pense nela como um sistema que, uma vez que você ativa, começa uma série de eventos que, se tornam meio que inevitáveis. Tá, mas o que é exatamente essa tal de teia? Ela é, na verdade, o ecossistema de consequências que responde não ao acaso, não à sorte, mas sim a um compromisso real. Um compromisso sustentado no tempo. É o que acontece no mundo quando uma decisão é de fato tomada. E um ponto-chave sobre a teia é que ela não é algo que se constrói do zero. A ideia é que ela já existe. Ela já tem tudo que uma pessoa precisa para evoluir, tudo que a posição atual dela permite e, olha que interessante, até aquilo que ela prefere, seja de forma consciente ou não. Certo, mas como é que a gente liga esse sistema, como é que a gente coloca essa teia para funcionar? Vamos dar uma olhada agora no que seria o motor que impulsiona o progresso dentro dela. Essa ativação não é aleatória. Ela segue uma sequência bem lógica, quase uma reação em cadeia. Tudo, absolutamente tudo, começa com um compromisso firme. Esse compromisso, por natureza, gera movimento. E o movimento, inevitavelmente, gera confronto. E é justamente esse confronto que, no final das contas, produz o progresso, seja validando a ideia inicial ou mostrando que ela precisa ser ajustada. E para operar bem dentro desse sistema, a fonte dessa análise nos apresenta 5 princípios básicos. É como se fosse um manual de instruções para navegar nessa teia. O primeiro princípio tem tudo a ver com visibilidade. A partir do momento em que alguém assume uma posição de forma clara, pública, essa pessoa vira um ponto no mapa. E o que acontece? Isso atrai, naturalmente, tanto quem concorda e quer ajudar, os aliados, quanto quem discorda e quer desafiar a ideia, os adversários. E isso se transforma em ações bem práticas, bem concretas. É sobre defender uma ideia em público, colocar um prazo para ela acontecer, procurar ativamente por críticas de gente que entende do assunto e, o mais importante, parar de se esconder na segurança da neutralidade. Ficar em cima do muro não ativa a teia. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. A gente tende a ver o confronto como uma coisa ruim, algo que deve ser evitado a todo custo. Mas dentro dessa lógica da teia, por que ele é tão essencial? A resposta é uma virada de chave na nossa perspectiva. O confronto não é um ataque pessoal, ele é um feedback, é uma validação. Pensa bem, se ninguém está confrontando uma ideia, existem basicamente duas possibilidades. Ou a ideia ainda não é relevante o suficiente para ser notada, ou ela não foi comunicada com clareza o bastante para que alguém possa desafiá-la. Vamos para o segundo princípio, que é um dos mais diretos e talvez por isso um dos mais poderosos. A teia não é ativada por pensamentos, por desejos, por boas intenções. Ela responde a uma única coisa: ação, movimento concreto. E essa citação da fonte original resume isso de forma brilhante. A reação do mundo não acontece na fase do planejamento. Ela acontece no exato instante em que o primeiro passo é dado. O movimento é o gatilho. E isso meio que inverte a lógica que a gente costuma usar. Não se espera ter todas as evidências para tomar uma decisão. É a decisão que faz as evidências aparecerem. Não se espera a validação para começar a se mover. É o movimento que atrai a validação. A ação é que organiza a teia. O terceiro princípio pode soar meio radical à primeira vista, mas o ponto central dele é sobre a autoria, sobre ser protagonista. A ideia de controle absoluto não é sobre conseguir manipular o universo. É sobre assumir responsabilidade total pelos resultados, parando de vez com o hábito de culpar os outros ou as circunstâncias. E para colocar isso em prática, a fonte sugere uma única pergunta, mas uma pergunta muito poderosa. Diante de qualquer situação, seja boa ou ruim, se perguntar: qual foi a minha parte nisso? O que eu fiz ou deixei de fazer que abriu espaço para que isso acontecesse? Essa pergunta traz o poder de volta para o indivíduo. Agora, o quarto princípio.
ele é pura estratégia. A proposta aqui é uma mudança de foco. Sair da arena das discussões do dia a dia e entrar num modo de construção de longo prazo. O objetivo não é mais ganhar um argumento, mas sim construir um caso, algo sólido e irrefutável com o tempo. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer focar em ser consistente, em acumular provas e evidências através da ação, em gerar resultados que dá para medir e, por fim, parar de queimar energia em debates que são puramente baseados em opinião. No fim, os resultados falam muito mais alto. E aí a gente chega no último princípio que amarra todos os outros. É muito importante entender que a teia não é um conceito místico, não é mágica, é um sistema de causa e efeito. Quando as condições certas são criadas, certos resultados se tornam não só possíveis, mas previsíveis. Juntando todos esses princípios, fica claro que a gente chega numa escolha. Uma escolha fundamental sobre como encarar a vida, o trabalho, os projetos. E o ponto central de tudo é este aqui. Pensar por si só não gera reação nenhuma do mundo. É a ação sustentada, o compromisso que se mantém mesmo diante do confronto, é isso que faz o sistema de consequências responder. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. A pergunta que fica é: a vida está sendo vivida no modo reativo, simplesmente respondendo ao que aparece pela frente, ou no modo ativo, criando e ativando a teia que dá origem aos próprios acontecimentos? A resposta para essa pergunta define o campo em que se está jogando.